Meus irmãos, hoje vamos ler 1 Samuel do 5 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas e se encontraram na soleira da porta. Apenas um tronco dele estava inteiro. Por isso os sacerdotes de Dagon e todos que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como os seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca de Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois da cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. E lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e a nosso povo. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolva a arca de Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós, nem o nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Capítulo 6. A arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como a devolveremos para o seu lugar. Eles responderam: se devolver a arca do Deus de Israel, não a mande vazia, mas envie também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a mão dele continua pesando sobre vocês. Então os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam: mande 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número de governantes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma por sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Façam imitações de tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e deem glória ao Deus de Israel. Assim ele talvez alivie a sua mão de cima de vocês e do Deus da terra de vocês. Porque vocês endureceriam o coração como os egípcios e Faraó fizeram? Não é verdade que depois que Deus os maltratou, eles deixaram os israelitas sair e eles foram embora? Agora, pois, façam um carro novo, arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarre as duas ao carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Então pegue a arca do Senhor e a ponham sobre o carro, e num cofre ao lado dele ponham as figuras de ouro que vocês vão lhe enviar como oferta pela culpa. Depois deixe o carro ir. Fique observando se ele subir pelo caminho de Bet-Semes, que leva a seu território. Então foi o Deus de Israel que nos fez este grande mal. Mas se não, saberemos que não foi a mão que nos atingiu e que isso nos aconteceu por acaso. Os homens fizeram isso, pegaram 2 vacas com crias e as amarraram ao carro e encerraram os seus bezerros em casa. Encerraram seus bezerros em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, junto com o cofre que continha os ratos de ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus foram atrás delas, até a fronteira com Bet-Semes. O povo de Bet-Semes andava fazendo a colheita do trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrom no mesmo dia.
Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Askelon, outro por Gad e outro por Ecrom. Enviaram também os ratos de ouro, seguindo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 governantes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus Santo? E para onde subirá para que fique longe de nós? Então enviaram os mensageiros aos moradores de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham até aqui e levem a arca com vocês. Capítulo 7. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarrotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os balaíns e os astarrotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo o Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Cá. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida, de ano em ano. Fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Capítulo 8. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juiz sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos construa um rei, nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece com todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra, quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois me deixaram servir outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz dele, porém advirta-os solenemente, e explique-lhes qual será o direito do rei que venha a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras que do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, dizendo que este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavalos, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50.
outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar a seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão os seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. Capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima ele sobressaía a todo o povo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: Leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, mas não as encontraram. Depois passaram a terra de Saalim, mas as jumentas não estavam ali. Então atravessaram o território de Benjamim, mas também não encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: Vamos voltar, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém o servo respondeu: Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito estimado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos agora até ele lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao servo: Mas se formos para lá, o que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Ou será que temos? O servo respondeu a Saul: Tenho ainda em mãos 3 gramas de prata que darei ao homem de Deus para que ele mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: Vamos falar com o vidente. Porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então Saul disse ao servo: Vocês têm razão, vamos lá. E foram à cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam pela encosta da cidade, encontraram as moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: O vidente está aqui? Elas responderam: Está. Eis que ali vai ele, à sua frente. Vão depressa. Hoje ele veio à cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no lugar alto. Ao entrar na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao lugar alto para comer. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício e só depois os convidados irão comer. Vão agora, porque hoje vocês o acharão. Então eles foram até a cidade, e quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque eu olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem falei. Ele dominará sobre o meu povo. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse: Peço que por favor me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: Eu sou o vidente. Suba diante de mim no lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está em seu coração. Quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupem com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: Por acaso não sou um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as tribos, as famílias das tribos de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar. Ele lhe deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: Aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você. Para esta ocasião, quando eu disse, convidei o povo.
Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceram do lugar alto para a cidade, Samuel falou com Saul no terraço. Levantaram-se de madrugada, quase ao raiar do dia, e Samuel chamou Saul para o terraço, dizendo: Levante-se, e eu irei com você, para lhe indicar o caminho. Saul levantou-se e saíram ambos, ele e Samuel. Quando estavam chegando à extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que passe à frente de nós, quando ele tiver ido embora, espere um pouco para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Palavra de Deus de hoje, pastora Dainel.